dissertar é mais próximo de expor do que argumentar. No entanto, as propostas que solicitam dissertação geralmente contam com esta ação, uma vez que os temas instigam reflexões e posicionamentos diante de questões polêmicas. O gênero textual dissertação escolar pertence ao domínio discursivo instrucional e circula em ambientes educacionais. Caracteriza-se pela exposição e avaliação crítica de um tema. Sua principal finalidade é permitir a avaliação da autonomia de pensamento do produtor do texto e de seu domínio da modalidade escrita da língua. Estrutura-se em 3 partes convencionais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução costuma ser desenvolvida nos primeiros parágrafos do texto. Em geral, ela contém a tese, que é o ponto de vista inicial do candidato sobre o tema. Pode ainda contextualizar, explicar ou relativizar esse ponto de vista inicial. O desenvolvimento é uma sequência de argumentos, construídos com base em informações, dados, exemplos, testemunhos, conhecimentos, etc. A conclusão aparece em 2 momentos, que podem ou não coincidir. O primeiro momento é no fechamento do raciocínio argumentativo, confirmando ou desenvolvendo a tese. O segundo momento é ao final do texto, com frases de efeito, citação, provérbio, proposta de solução, etc. Em geral, a introdução e a conclusão ocupam o primeiro e último parágrafo respectivamente, mas podem se articular com o desenvolvimento, estabelecendo áreas de transição que expandem um pouco mais. Estratégias argumentativas que você pode utilizar para elaborar o seu texto. Citar informações relacionadas a notícias e temas atuais. Demonstrar conhecimentos sobre literatura, história, linguística, medicina, tecnologia, geografia, filosofia, política, etc. Trazer argumentos de autoridade, opiniões de pessoas especialistas e estudiosos do assunto. Demonstrar capacidade de articulação de conceitos de diferentes áreas do conhecimento. Explorar técnicas argumentativas como as citações, argumento de autoridade, a apresentação do contra-argumentos, a refutação de ponto de vista adversário, etc. As estratégias argumentativas não devem ser confundidas com argumentos. As estratégias são recursos de que o autor dispõe para construir a credibilidade e a aceitabilidade do texto e a identificação do leitor como ponto de vista defendido. Dentre os textos de opinião, temos o texto dissertativo argumentativo e o artigo de opinião. Vamos ver algumas características. Em relação ao assunto, o texto dissertativo argumentativo usa temas comuns do cotidiano. Já o artigo de opinião usa temas polêmicos. Em relação à estrutura, o texto dissertativo argumentativo começa com a introdução, depois desenvolve-se os argumentos, finaliza-se com a conclusão. Esta conclusão precisa ter uma proposta de intervenção. Já o artigo de opinião começa-se com a introdução, depois desenvolve-se a argumentação, a contra-argumentação, a refutação e a conclusão. Em relação à pessoa do discurso, o texto dissertativo argumentativo ele é impessoal, então utiliza-se a terceira pessoa. O artigo de opinião ele é mais pessoal, então utiliza-se a primeira pessoa. Veja bem, se um texto dissertativo já é em si mesmo um tipo de texto no qual o autor expõe a sua opinião, torna-se desnecessário marcas como eu acho e na minha opinião, por exemplo.
Então, o que a gente precisa fazer para garantir essa impessoalidade no texto dissertativo? Uma possibilidade de utilizar a terceira pessoa. Outra, substituir expressões como eu acho, na minha opinião, do meu ponto de vista, por outras mais gerais, como é bom lembrar, é preciso considerar, é importante, convém observar, entre outras possibilidades. Evitar ao máximo o uso da primeira pessoa do singular. O autor deve ser mais direto, não há necessidade de usar a primeira pessoa, pois já se sabe que se trata de um texto essencialmente opinativo. Outra forma de utilizar a impessoalidade é indeterminar o sujeito, utilizando o se. Em relação ao leitor, no texto dissertativo argumentativo, ele é direcionado para todos os públicos. Já o artigo de opinião, ele possui um público mais específico. Dissertativo argumentativo e artigo de opinião, qual que é a diferença? Geralmente, um texto dissertativo é dirigido a um interlocutor genérico, universal, sendo que o texto dissertativo não está preocupado com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimento. O artigo de opinião pressupõe um interlocutor específico, que deve ser persuadido, ou seja, convencido do ponto de vista de quem escreve ou demovido do ponto de vista por ele defendido. A dissertação eficaz revela um conhecimento amplo. O produtor do texto relaciona o tema a notícias atuais, a conceitos e conhecimentos de áreas diferentes e emprega estratégias de argumentação bem variadas. Uma dica: a avaliação no vestibular valoriza a contribuição pessoal do candidato, que não deve se restringir a parafrasear e a reorganizar os dados da coletânea.